e tal. Entretanto, recentemente eu queria dar um outro exemplo, se isso tem a ver com a instituição e não é uma questão pessoal. Na solicitação do reajuste, no projeto que foi encaminhado ao Legislativo para o reajuste dos magistrados, que é praxe, é o procedimento, no projeto há também a sugestão de uma mudança que o próprio Judiciário decida, a partir de 2012, qual deva ser o valor do seu reajuste salarial, sem que seja necessário encaminhar ao Legislativo para que os trabalhos no Legislativo tenham maior celeridade. Vamos dizer, né? Esse foi o argumento do presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí a minha indagação. O próprio Supremo coloca num projeto uma sugestão de que ele julgue em causa própria, em que ele seria o beneficiário, em que ele decida. Isso fere a ética, isso envolve o nome da instituição, eu não estou falando de pessoas, mas estou falando de um projeto. É uma prerrogativa descabida? Não é, Maria Lídia, se nós lermos a Constituição. Porque a Constituição, ela fala há 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Um desembargador de São Paulo, que adora conhecer, o desembargador Alves Braga, dizia: o judiciário é muito harmônico para ser independente. Nunca foi independente, ele preservou sempre a harmonia. E o artigo 99 da Constituição dá ao judiciário autonomia administrativa e financeira. Ele é que faz o seu orçamento. Na prática não é assim. Na prática, o judiciário faz o orçamento, manda para o executivo, onde funcionários do planejamento cortam o orçamento. Então, há sempre um déficit daquilo que o judiciário pede. Nunca houve o judiciário discutindo na Assembleia, no Parlamento, as suas necessidades. Mas o Legislativo não é o foro adequado para decisões que tenham relação com o interesse público? E, no caso de remuneração dos funcionários do judiciário, dos magistrados, isso não é de interesse público, considerando, mas as regras já fonte desses recursos? A regra já está na Constituição, onde é o teto, não há possibilidade de se ultrapassar o teto. Não, mas aí já saiu do mérito. A minha questão é julgar uma causa própria. Há um impedimento ético ou não há? Decidir não é um julgamento? Eu não li isso daí, decorrente de um julgamento? Mas me parece que o desejo é que o orçamento seja analisado ou criado pelo próprio judiciário, que não haja esse corte sem justificativa. A definição do valor. Sim, é uma questão de independência. O problema não é esse. Eu acho que assim... Mas aí é que está, é na questão da independência que o indago se fere ética. Maria, é isso. A ética seria abrir o orçamento do judiciário, mostrar conta. Não é se quem vai aprovar ou quanto vai aprovar. Eu acho que o importante seria se o judiciário fosse transparente. Porque daí não tem discussão. É essa a dificuldade. Aliás, não é só do judiciário que é essa dificuldade, de todos os poderes. Uma transparência para mostrar a continha. Não tem muita dificuldade. O problema da greve agora... O problema da ética é na transparência. Nós temos um problema estrutural aí que é a independência do judiciário em relação ao orçamento, mas o caixa é único. O caixa dos recursos públicos é único, vai envolver legislativo, vai envolver executivo. Não, e hoje nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos lei de responsabilidade fiscal. Mas eu queria que a Dora explicasse mais a questão da transparência das contas, que eu não domino o assunto nos termos em que você colocou. E queria saber por que é que não é aberta a conta, por que é que não é transparente, o que é que necessita, ou em que ponto ela seria mais Eu acho que é uma vontade política de mudar a regra do jogo. A briga agora da greve do judiciário aqui, o que os que reclamam aí os funcionários é que haja uma transparência para que eles saibam as contas, porque não dão aumento, qual é a razão de não haver orçamento suficiente, porque eu entendo que se o orçamento foi cortado no Executivo, então nós vamos fazer greve na porta do Poder Executivo, né? Para reclamar que o orçamento seja garantido para o funcionário, porque o judiciário também, afinal de contas, o prestador, o cidadão que paga seus impostos, ele quer serviço de água, de esgoto, ele quer saúde, ele quer educação e ele quer justiça, ele paga para isso. Né? Então, eu acho que há um dever desses órgãos todos de prestarem contas dos seus orçamentos, como pagam seus funcionários. Tanto que nós estamos numa crise institucional nesse momento com a greve. O judiciário, ele pode não ter eficiência na transparência, mas o orçamento é publicado e todas as contas são julgadas pelo Tribunal de Contas. Não tem havido malversação.
O que se queixa muito, a grande queixa é a insuficiência de recursos. Agora, a questão da greve é uma questão complicadíssima, porque eu acho que o judiciário sofreu uma inflação, ele cresceu demais vegetativamente. Criou-se cargo de juiz em pequenas localidades, aqueles fóruns distritais, onde há uma capacidade ociosa, mas há uma estrutura toda montada com funcionalismo, etc. E nós temos lei de responsabilidade fiscal, não podemos gastar mais do que 60% da verba orçamentária para custeio de pessoal. Então, eu acredito que nem se os funcionários fossem fazer greve na porta do Executivo, também não resolveria. Porque o problema dos funcionários, a gente tem que falar uma coisa agora que é correta, né? Eles estão em plena greve, mais de 100 dias de greve. Um fato é verdadeiro, eles não pedem aumento. Eles pedem reposição salarial, que é um direito constitucional. É essa a questão. Então, se o judiciário também se deixou inchar, ele vai ter que responder por isso. Claro. Tá certo? Porque eu acho que o servidor não pode ser penalizado. Nós vamos penalizar a parte mais fraca da relação. Essa greve, Dora, é greve política. Por que essa greve bem na eleição presidencial? Porque é a única forma de pressão deles é forma de pressão. E o pessoal que está ali na Praça da Sé, na Praça João Mendes, não é de funcionários. Tem muita gente infiltrada, muito deputado, claro. Mas isso não esvazia o que a doutora Dora acabou de dizer. Sim, mas há uma tentativa. Dessa questão não é tanto, do que é devido aos funcionários e não é corrigido. Não é tanto aumento, é para mostrar que o funcionalismo em São Paulo está maltratado, que não recebe, que o governo não cumpre as suas obrigações. É esse aspecto. Mas toda greve tem esse fundo político, tem, né? Não mas tem agora a greve que não tenha. Sempre tem, né? E pesa mais em ano eleitoral do que em outras ocasiões. Agora, o fato é que a greve é um direito legítimo do servidor. Sim, é a única forma ninguém está questionando. Eu sou contra a greve em serviço público, porque a lógica é completamente outra. Quando eu sou empregado de uma empresa, eu sei que eu posso forçar um pouco o meu patrão a me pagar, e o patrão sabe que se ele não pagar, o concorrente vai ganhar. Veja no serviço público, Maria Lídia, o serviço não parou, se parar ninguém nota, diante da lentidão da justiça, o judiciário não pode fechar e o funcionário sabe que a verba não está no Poder Judiciário. Então fica uma coisa ilógica. Tanto que a greve no Poder Público ela deveria ser proibida. Ou o serviço é essencial e não pode parar, ou... Mas o que define a essencialidade? Eu acho que a essencialidade está relacionada à emergência. Uma greve do judiciário não atinge, de uma maneira generalizada, situações de emergência. Não. O judiciário tem mecanismos para atender as situações de emergência, mesmo na situação de greve. E o problema não é a questão da emergência, a questão é se você saber se a greve é ilegal ou abusiva, não é? Só por simplesmente ser uma greve, porque parece que ficamos assim, porque é servidor, ele serve, ele não é trabalhador. O servidor público, seja do judiciário ou de qualquer outro poder, ele é um trabalhador, ele também paga suas contas, ele tem sua família, ele tem uma vida, ele tem que ter direitos garantidos. Então, eu acho que quando ele vai buscar essa reivindicação é porque já há um problema, primeiro, não solucionado. Então, agora nós estamos nos afastando um pouco do judiciário, estamos falando Mas eu quero voltar. Eu sou a favor da greve do servidor, porque primeiro que ela é garantida constitucionalmente, e segundo, que ela revela uma sociedade democrática. Mas eu quero pedir licença. Não, Aline, vamos, olha, eu acho que aqui ficou muito clara a posição, mas não vamos sair do nosso foco, porque há vários aspectos que eu gostaria que fossem colocados e de ouvir a opinião de vocês. Eu queria voltar para essa questão do Conselho Nacional de Justiça.